A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu só fazer um teste que eu acho que agora deu certo, hein? Fiquei até surpresa de sair assim de primeira. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Ah, o áudio tá tudo bem. Meu Deus, que surpresa! Funcionou tudo de primeira. Até assustei aqui. Daqui a pouco eu volto, gente. Só rodar um anúncio aqui pra vocês. Você está pronto para abrir a porta dos textos originais? Garanta sua vaga. O link está logo aqui abaixo. Pronto. Rodou direitinho. A gente tá fazendo uns testes aqui, gente. Tá até engraçado. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Deixa eu só abrir o meu script aqui. Hoje a gente vai falar sobre algo bem interessante que já há algum tempo as pessoas vêm buscando essa resposta e pelo que vocês têm falado comigo também a respeito do hebraico, a respeito da questão de não ser aceito, né, por trazer uma palavra hebraica no púlpito e as pessoas vêm e dizem, olha, fala em português, a gente não quer saber, então tem um certo preconceito, vou dizer, né? Tem um certo preconceito. Eder Clayson e Maria, shalom, shalom para vocês. Então tem um certo preconceito, né? Aparentemente, né? Sobre essa questão de falar hebraico, de estudar, das pessoas achar que a gente tá querendo aparecer e assim, meu Deus, a gente enfrenta tudo isso. E o que eu postei o videozinho aí, tá? O link já tá liberado para vocês. Eu vou até postar aqui no chat também, se você quiser se inscrever, tá? Dia 19 a gente tem um evento que se chama Chave dos Originais Bíblicos. E eu tava preparando muita coisa aqui hoje. Deixa eu só escrever aqui para eu não me perder. Pronto. Tá o link aí para vocês. Deixa eu colocar um pin nele aí para ele ficar marcadinho. E a gente vai falar um pouco sobre isso também nesse evento, sobre a questão, o que eu tô trazendo aqui, qual que é a minha proposta, né? Então eu trouxe 3 pontos do que não é, né? O que não é, o que não estamos fazendo aqui. Eder Klein escreveu: fui pastor muito tempo e quando tentei levar hebraico para dentro da igreja fui severamente repreendido. Meu Deus. Antônia. Essa realidade não é a primeira pessoa, Eder Klein, que fala isso. Não é. Eu passei por isso também. As pessoas têm uma certa aversão. Eu vou contar por que as pessoas têm essa aversão. Essa aversão ela vem de uma realidade que está entrando na igreja hoje, que é as pessoas tentarem trazer o símbolo da arca para dentro da igreja. Levanta a mão aí quem nunca viu isso. As pessoas colocarem aquele kippah na cabeça. Tem algo bem curioso que eu vou falar para vocês. Uma vez um pastor me contactou pelo Instagram, e-mail, não lembro, e ele perguntou, irmã, qual é o meu nome em hebraico? Eu falei, como assim? Seu nome em hebraico? Maria, não, eu vou já explicar para você. O hebraico sem ensino é moderno? Não. O hebraico moderno é conversação. O que a gente está fazendo aqui é buscando raiz e a gente vai explicar isso no finalzinho para vocês, tá? E aí esse irmão veio procurar comigo se eu
tinha um nome hebraico dele. Eu falei assim, como assim? Explica esse negócio melhor. Você querendo saber o seu nome hebraico? Eu falei assim, porque alguns pastores que eu conheço estão trocando o nome deles por nomes hebraicos. Uau! Como assim? Se o seu nome é José, e aí as pessoas vão te chamar de Yosef, pastor Yosef, Moshe. Então tem tudo isso, tem essas loucuras da igreja que afastam as pessoas daquilo que realmente importa. Tá? Antes da gente entrar no nosso tema de hoje, responder as perguntas de vocês, falar do meu livrinho aqui, upbooks.com.br, você encontra esse livro, Caminho das Águas. Aqui tem a aplicação do que eu falo aqui para vocês. Esse livro fala do deserto, do caminho das águas, mas de repente também eu falo de José. E falo, deixa eu ver se eu acho aqui a página. Ele fala da roupa dele. E eu só pego aquela parte da roupa, gente. Que era uma roupa talar de mangas longas. Então eu pego o hebraico só para dizer isso, tá? Aqui, ó, chama-se a palavra, página 21 para quem tem o livro. A palavra que descreve a túnica de José é kutonet, a partir de uma raiz hebraica que significa para cobrir, traduzido como sendo uma túnica ou um casaco. E a palavra hebraica para longa é passim, a partir de um termo original que significa palma das mãos e sola dos pés, ou também de muitas larguras. Portanto, kutonet passim, que é o nome de túnica talar, significa túnica longa de muitas larguras que alcança a palma das mãos e a sola dos pés. É assim que eu trago nos meus livros as palavras hebraicas. Não ofende a religião, não ofende o nosso cristianismo. E esse aqui é o segundo livro, da Porta de Linho até a Nuvem de Glória, do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito eu trago as palavras hebraicas para explicar o texto bíblico e não para complicar ele ainda mais, tudo bem? Então hoje a gente vai falar, estudar hebraico nos fará legalistas? Eu vou responder aqui a pergunta da Maria da Paz aqui. O hebraico que você ensina é o hebraico moderno? Não. Eu realmente escrevo a forma cursiva, tá? Que eu não consigo fazer o quadrático, mas isso não interfere. O que eu trago aqui para vocês é a raiz, é o fundamento da palavra hebraica. Eu trago um pouquinho também da cultura hebraica. Tem um jeito, tem um modo, tem uma ferramenta, tem uma maneira de encontrar isso. Eu tô fazendo isso desde 2014, né? A prova disso é esse livro aqui. Então, desde 2014 eu venho fazendo isso. Para os bons pregadores aí, você pega um cotonete passinho, uma veste talar de mangas longas e você faz uma mensagem em cima disso, né? É assim, eu não trago verdades mirabolosas, eu trago a verdade que já está lá. A gente não cria caminho, a gente só usa o caminho que já está criado, tá? Eu só vou ensinar para vocês a fazerem esse caminho da maneira mais fácil, muito fácil. Não precisa se aprofundar. Se você quiser, ok, não precisa se aprofundar muito na gramática, e nem tanto assim. A gente já vai entrar nos nossos 3 pontos aqui do que o hebraico que eu ensino aqui não é, tá? Não é legalismo, não é a verdade absoluta, não é gemátria, não é somar números, não é somar letras, nada disso. A gente vai pegar a palavra, assista os outros vídeos, as outras lives que eu tenho feito aqui durante essa semana. É aquilo ali. É aquilo ali. E você vai poder fazer aquilo que é tão fácil, enriquecer a sua mensagem. Esses dias aí eu falei no Instagram. O hebraico, ele é o bacon do feijão. Tem o feijão, é a palavra, não vai mudar. Não muda. E eu tenho certeza que Jesus usou esse recurso do hebraico com as suas raízes. O próprio Deus usou esse recurso das raízes hebraicas. Como assim, irmã Luciana? Jesus, Deus, como assim? Quando Jesus fala a parábola
do bom pagador, ele usa a palavra shalom, que é derivado de shalom. Quando você vai ler o texto, faz sentido. Quando você vai para Jeremias, capítulo 1, o que vê Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. E ele fala, viste bem, pois eu velo pela minha palavra. O que tem amendoeira com velar? Aí os bons pregadores falam dessa árvore, características, enfim, mas quando você vai para o hebraico, a raiz delas é a mesma. Velar e amendoeira. Meu Deus, o que isso tem a ver, irmã Luciana? A amendoeira é a primeira que brota. É aquela que dá a luz à primavera. Velar, amendoeira, é a mesma raiz. Então Deus usou isso, ele usou isso várias vezes durante os nomes, né, dos hebraicos, a gente está falando aqui, nome de Caim e tantos outros vídeos que eu já fiz para você aqui. Tem esses trocadilhos que são vistos somente se você olhar para o hebraico. É só isso. Só aí, alguma dúvida, gente? Ficou alguma dúvida ainda? É você poder pegar um versículo. Vou dar um exemplo aqui, sei lá. Salmo 10. Irmã, eu tô querendo falar do Salmo 10. Deus colocou no meu coração, Salmo 10, versículo 2, sei lá. E você vai pegar e vai abrir o Salmo 10, versículo 2 em hebraico, vai começar a ler, vai começar a analisar as palavras. Onde aquela palavra foi primeiro escrita? Ao que ela foi traduzida muitas vezes, o que ela se refere, qual é a sua raiz, e aí você vai descobrindo, você vai escavando. Serve para o Antigo Testamento, Novo Testamento. Eu faço isso, tem mais de 600 videoaulas aqui no canal falando sobre isso. Tá bom? Vamos para o nosso tema de hoje, tá bom? Alguma pergunta, alguma coisa? Vou passar, hein? Passar para frente. Se você quer se inscrever para o nosso evento, tem interesse em participar, gratuito, online, a gente vai estar nesse dia também abrindo vagas para o Mais Hebraico 2.0. A gente vai abrir vagas para esse curso novamente. Tem 2 anos que eu não abro vagas e eu vou abrir a vaga novamente. Isso demanda tempo. Eu tenho praticamente um adolescente e um pré-adolescente em casa. Meu filho tem 10 anos e minha filha tem 14. Meu marido se chama Djalma. A gente está casado desde 2004. E tem uma vida, né? Tem marido, filho, janta, muita coisa para fazer. Então, quando eu estava no Brasil também, eu tinha mais tempo. Nesses 2 anos eu voltei para cá, para os Estados Unidos. Mas agora eu dei uma respirada e eu vou estar voltando aqui a fazer nossas lives, voltando a fazer o que a gente precisa fazer. Demanda tempo, demanda muita coisa, mas também eu não consigo parar. Então é isso. 3 pontinhos. Então o hebraico, estudar o hebraico não te fará um legalista. O que é legalista para a gente começar aqui no nosso tema? Vamos embora. Legalista é aquele que quer viver da lei, quer fazer todas as festas, quer trazer a arca para dentro, vamos tocar na arca, e enfim. E a gente vê isso nas igrejas, né? Quem não viu? Não somos chamados para viver o legalismo. Eu entender e aprender do tabernáculo, que eu já mostrei para vocês, eu tô aqui pertinho no meu quarto aqui, ó. Opa, ó. Eu dou aula de teologia, de vez em quando eu uso isso aqui, ó. Isso é uma maquete do tabernáculo. Maravilhoso, por sinal. Essa maquete do tabernáculo, eu uso ela para ensinar, assim como o meu livro, tem 300 páginas ensinando o tabernáculo. Não me faz pensar em sacrificar um cordeiro no final do dia. Eu não estou vivendo debaixo dos 613 preceitos da lei. Por quê? Porque Jesus já venceu, já passou. O alfabeto hebraico está no Salmo 119. Sim, é um acróstico e tem vários textos bíblicos, inclusive aquele que a gente gosta de Provérbios 31 é também um acróstico maravilhoso. E o Salmo 119 também é maravilhoso, o hebraico é maravilhoso. Tem acróstico, tem tanta coisa maravilhosa que você alcança
estudando o original. Enfim, legalismo não é cristianismo, longe de ser, tá bom? Eu sou cristã, sou bacharel em teologia pastoral, fiz pós em aconselhamento cristão, fiz vários cursos ali com a editora Fiel, estudei hebraico, cultura e contexto judaico do Antigo Testamento, psicanalista também, atendo pessoas. Essa sou eu, casada desde 2004, conheci meu marido, eu tinha 17 anos, na igreja, a gente cantava. Tem um vídeo no meu canal aí que chama Sobre Mim, tem várias fotos lá engraçadas, lá da minha infância em Minas Gerais. Então é isso. Minha vida é isso aí, tá lá. Tá bom? Eu sou cristã. Sou apaixonada com hebraico. Mas eu não me aproximo e não flerto com o legalismo. Uma pessoa trouxe no meu canal a seguinte questão. Se você conhece hebraico, por que você chama Jesus o Mashiach de Jesus e não chama o Mashiach de Yeshua? Porque eu falei, não faz sentido eu começar a conversar com vocês aqui em português, de repente misturar o inglês, que eu já tô nessa terra tem muito tempo, e aí eu conversar inglês aqui, nem com as minhas crianças, que são americanos, eu brigo com eles, vocês precisam falar português, dentro dessa casa a gente fala português, lá fora com seus colegas vocês falam inglês, aqui é território brasileiro, vamos falar português, porque eu preciso que eles aprendam a língua do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, porque o vovô e a vovó não falam inglês. E aí vai, né? O hebraico é a mesma coisa. Vocês podem reparar que eu dou a aula, eu falo para vocês a palavra e pronto. Eu creio nesse modo de fazer, tá? Esse é o meu jeito de fazer. Pouco raramente eu poderia chegar, Shalom, Reverim, Mashlom Ha, tá, e falar um pouquinho que eu sei aqui. Não é isso, não é o objetivo, tá? Não é colocar os holofotes pra cima de mim, não. A gente vai colocar o holofote em outro lugar. Em Jesus, no Yeshua, em Jesus Cristo, como diz o espanhol. Em Jesus Christ, em inglês, é nele. Qualquer língua que você falar, vai ser nele. É Jesus, tá? Clama Jesus, Mashiach, Yeshua. Jesus te ouve, tá? Então, passando então. Primeiro ponto que eu vou trazer para nós aqui hoje. O hebraico enriquece a pregação, mas não substitui. Enriquece a mensagem, mas não substitui Cristo. Não substitui aquele que é o sim e o amém de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a primícia. É ele. O sim e o amém de Deus, o alfa e o ômega. Isso, Mashiach é ungido. Hashem é o nome. Posso falar Hashem, Yeshua, Mashiach. Não importa, fale Jesus Cristo mesmo. Você está dando ali uma pregação, quer ensinar pontualmente a palavra? Ensine. Mas pare de fazer filouras também, né? Eu vou falar aqui 3 palavras em português, 5 em hebraico, e o povo não entende nada, vai achar que está falando em língua estranha, né? O hebraico enriquece a mensagem do evangelho, não substitui. O apóstolo Paulo diz o seguinte: ainda que vier um anjo do céu, não é do inferno não, gente, um anjo do céu, de Deus, e vos pregar outro evangelho, que seja maldito. Que seja maldito. Não substitui. O hebraico não substitui. Enriquece. Não substitui, tá? Teólogos que estudarem, pessoas que estudarem o hebraico, não precisam se afastar da fé cristã. Não é o objetivo, tá? Aprender hebraico não é sinônimo de adotar práticas judaicas, ou judaizantes, ou judaístas. O hebraico é uma ferramenta, uma chave que enriquece a interpretação.
é usada lá na hermenêutica. Interpretação do texto. Estou pregando de Rebeca. Qual é o nome de Rebeca em hebraico? Estou pregando de Jacó, que Deus muda o nome para Israel. Qual é esse significado do nome de Jacó e o de Israel? Isso enriquece o texto, não vai mudar o texto. Vai acrescentar, vai enriquecer o texto. Vai nos aproximar do que foi escrito no original, do que aquilo o povo entendeu do que Deus escreveu, sem exigir que apliquemos os costumes judaicos em nossa vida. Entendidos? Fale amém aí que você entendeu. Primeiro ponto. Tá bom? Tem alguns pregadores que foram na nossa igreja, a igreja El Shaddai, recentemente. O primeiro deles é o pastor Adson Bello. Até comprei um livro dele. Agora achar onde está o bendito do livro. Estava por aqui. Pastor Adson Bello. As tribos de Israel. Achei. Aqui. Eu até indico vocês seguirem ele aí nas redes sociais. Pastor Adson Bello. É um livro bacana. Ele escreveu aqui pra mim e autografou. Ó, vocês podem reparar que ele escreveu aqui com carinho, a Ravá. Bacana, né? E esse pastor, Adson Bello, ele traz aqui o nome, ó, Issacar. Issacar, significado, recompensa. Issacar vem da palavra hebraica sahar, que significa recompensa. E aí vai escrevendo um por um. Não, esse homem não vive legalismo. Um grande pregador, um grande homem de Deus. Se vocês quiserem também adquirir o livro, ó, bem bacana. Tira um print aí. Fazendo uma propaganda aqui pro pastor Adson Bello. Segundo, esse eu vi pregando. Ele pregou uma mensagem na nossa igreja maravilhosa. Trazendo os pontos assim. Maravilhoso. E os meus alunos vieram depois e falaram: irmã Luciana, professora, eu creio que você ficou maravilhado com a mensagem dele. Eu falei assim, fiquei maravilhado. Segundo pastor que foi na nossa igreja recentemente é o pastor Felipe Valadão. Ele pregou sobre um salmo. Que coisa maravilhosa. O Salmo 23, inclusive. Que maravilha. Usando uma palavra hebraica. Ele pregou quase 1 hora. Vocês procuram lá, pastor André Valadão, igreja... Felipe Valadão. O marido da Mariana Valadão. Pastor Felipe Valadão é o Shaddai, que vocês vão ver. Mas assiste depois. Vou terminar essa live aqui primeiro. Anota aí pra vocês assistirem. Pra perceber o que eu tô falando com vocês. Maravilhoso. Não precisou inventar nada. Só usou a palavra dentro do contexto. Maravilhoso, maravilhoso. Voltamos lá, o primeiro ponto. Hebraico enriquece o texto, não substitui. Segundo ponto. Focar na verdade bíblica não vai nos fazer focar em agir de acordo com as tradições. Não é isso. O nosso foco é na verdade bíblica e não em agir de acordo com as tradições e os preceitos da Torá. Nem da Tanar, muito menos. Tá? Vários alunos, inclusive, vêm aqui sempre me ajudar, a pastora Yara. Estuda comigo, estuda hebraico também. Uma mulher de Deus. Eu não vejo a pastora Yara fazendo essas coisas, né? Indo para o caminho do legalismo só porque aprendeu hebraico. Pelo contrário, os meus alunos continuam crentes e firmes em Jesus, tá? E com humildade e simplicidade, que é o que a gente precisa, tá? O estudo de hebraico, então, não vai exigir que você fique falando só Mashiach, Mashiach, Yeshua, o Eterno, Hashem, o que seja. Não. Se você quiser, ok, mas não precisa, né? O foco é entender melhor a palavra de Deus no original, transmitir aquela verdade no original de forma mais profunda, de forma fiel ao texto, tá? É isso.
O foco é esse. Jesus, né? Jesus. Jesus. Se eu falar Jesus cura, Jesus batiza, Jesus abençoa quem tá ouvindo aqui do outro lado, não perde o poder. Ah, se eu falar Yeshua, vai ser mais poder. Não vai. Aí eu vou orar em hebraico, que eu vou chegar mais perto de Deus. Não vai. Não. Deus sonda o nosso coração, os gemidos inexprimíveis da nossa alma. O Espírito Santo conhece todas as línguas e aquele que não fala e o que fala, ele sabe da nossa palavra antes que ela chegue na nossa boca. É desse Deus que eu tô falando. Ele vai ganhar uma compreensão mais rica. Se eu falar para vocês, Yeshua vem da raiz Yachá, que significa salvação, salvador. Olha que maravilhoso. Talvez a palavra Jesus não carregue salvação no nome, né? Se deveríamos traduzir por Salvador. Aí sim, seria uma versão fiel. Salvador. Seria uma versão fiel de Yeshua. Bom? Então, o segundo ponto é, se eu focar na verdade bíblica, eu não preciso focar nas tradições. Não precisa. Não há necessidade. Terceiro ponto, a aplicação prática na pregação, tá? O hebraico é uma ferramenta prática. Eu digo hebraico aqui, mas funciona com a Bíblia toda. Funciona com o grego também, o aramaico, o texto que você quiser, tá? O original bíblico é uma ferramenta prática. Ela é voltada para fortalecer e aprimorar também a pregação, sem complicar a pregação. Sem complicar. Na verdade, é para explicar. Sem complicar, tá? Estudar hebraico não significa que você precisa de mudar a sua forma de pregar, mudar o seu nome para Yosef, Mashiach, Moshia, Moshe. Não precisa. Não precisa, tá? O hebraico é um recurso poderoso para trazer clareza, para trazer profundidade na mensagem, sem exigir que você siga tradições que não fazem parte da nossa fé, que é a nossa fé é cristã. Nós somos apostólicos. No hebraico nem tem o J, né? Pois é, mas nós falamos Jesus. É assim que nós aprendemos, tá? Jesus. Recurso poderoso. Pense nisso. O hebraico é um recurso poderoso. Vai trazer profundidade nas suas mensagens, tá? Não significa trazer ou dizer que agora a gente vai orar a oração do Pai Nosso, vai levar Avinu Shabbat Shamayim, eu vou orar. Não vai mudar. Às vezes o momento de oração que Deus mais ouve, nem palavra sai. É só choro. Esse Deus gosta. Nem palavra, nem hebraico, nem grego, nada. É choro, lágrima. E Deus coleta isso, né? Então, entender melhor certas palavras no original. A pregação vai ficar mais rica, mais impactante e sem precisar mudar nada na sua teologia, tá? Não vai mudar nada na sua teologia. Ah, eu sou assembleiano, não muda nada. Sou batista, não muda nada, vai acrescentar. Então é esses os pontos que eu trouxe, 3 pontos. Herbert, Deus abençoe, tá? Clame a Jesus, Yeshua, mas não se esqueça da humildade sempre. Vai trazer uma mensagem. Esses 2 pastores que eu trouxe para vocês, eles pregaram de forma, usando o hebraico para enriquecer o texto, gente. Foi maravilhoso. Então, estude a Bíblia, o hebraico, o grego, sem medo de cair no legalismo. E se alguém vier puxar você para o legalismo, fale não, peraí, não é bem assim, tá? E dia 19, então eu falei com vocês já, dia 19 vai ter o evento. Depois do evento eu vou estar liberando o carrinho, né, para vocês poderem adquirir aí o curso.
E esse curso, o Mais Hebraico, ele é focado em fornecer ferramentas bíblicas para você descomplicar isso aí, para você perceber que é fácil chegar nas raízes de qualquer palavra hebraica, pegar um texto, estudar ele e aprimorar e fazer a sua mensagem e colocar aquilo que você já tem, colocar um bacon ali. Só isso. Simples, simples assim. Vou deixar uns minutinhos aqui para vocês me responderem ou perguntarem alguma coisa. Revisando os pontos. Ponto 1. O hebraico enriquece, mas não substitui a nossa fé cristã. A gente precisa focar na verdade bíblica e não nas tradições. E ele serve para aplicação prática na pregação. É enriquecedor, é tremendo. Herbert, hoje vocês me ajudam. Vocês precisam fazer esses cursos aqui que eu tô abrindo para vocês, hein? Qual o significado de Miriam? Miriam? Miriam vem de mará, vem de amarga. Essa é a palavra. A raiz hebraica e o significado do nome. Vocês lembram de Noemi, a sogra de Ruth? Quando Noemi voltou com Ruth para Israel, as mulheres falavam Noemi, ela falou assim: não me chame Noemi, me chame de Mara, me chame de amarga. Então Miriam vem disso. Vocês lembram também das águas amargas de Mara? Lá no deserto, lá em Êxodo. Ó, isso aqui, as águas amargas de Mara, tá escrito aqui, hein, ó. Miriam tá aqui, o significado. Tô falando de cabeça aqui pra vocês que eu já, ó, tá aqui no meu livro, hein. Amargo, é isso. Deus abençoe a vida de vocês. Não se esqueça de se inscrever, tá? O link tá aqui, ó. Deixei no não sei se ficou no pin aqui. Deixa eu ver. Ah lá, foi. Pin. maisebraico.com.br, se inscrever. E dia 19 eu vou abrir vaga então para o meu curso. Lá no curso a gente vai passar passo a passo para entender, compreender como chegar, como fazer. Vamos fazer aulas práticas, tá? Vamos fazer aulas práticas. A gente vai passar pela... De nada, Herbert. Mas vem fazer o curso com a gente, hein? Pode ficar tranquilo que a gente colocou tudo bem acessível, tá? Bem acessível. A gente tá trabalhando, fazendo alguns acréscimos no nosso curso. E é bom. Eu vi os alunos aprendendo. Eu tô tentando conseguir uma live com uma das minhas alunas, tá? Tô vendo com ela. Não sei se eu vou conseguir essa semana. Mas ela me entrou em contato comigo esses dias e perguntou sobre a palavra. Eu falei com ela: uau, você usa bem as ferramentas que eu passei pra você, tá? Eu uso todo dia. Pois é. Podia fazer uma live comigo falando que funciona. Oh, meu Deus. Essa minha aluna mora aqui na minha cidade. Tudo bem, gente? Cresça na graça, no conhecimento de Deus. Não percam o foco. Esqueçam de tudo aquilo que tira os holofotes de Jesus e coloca em outro lugar. O holofote do Evangelho, o holofote do próprio Espírito Santo é apontar Cristo. É apontar Cristo. Quando ele diz lá em João, né? E eu me manifestarei. Manifestar é a palavra hebraica para gerar luz por dentro. Isso é quando Deus se manifestará em nós. É brilhar por dentro, é colocar a luz também dentro de nós. Para que nossas palavras não sejam mara, não sejam amargas, mas que a nossa palavra seja doce. Porque Tiago diz que a nossa boca deve jorrar um tipo de água só. De uma só fonte não jorra dois tipos de água.
Nós somos cristãos, nós carregamos a bandeira do Evangelho, nós somos cristãos apostólicos, na fé apostólica. A nossa fé está firmada nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, nos evangelhos, no que Jesus falou. Isso é o evangelho, tá? Orar, a senhora poderia trazer a história de Estevão e a causa da sua morte. Foi o primeiro assassinato depois da morte do Salvador. Tema maravilhoso, maravilhoso. Vamos ver se eu consigo preparar algo aí para essa semana. Deixa eu anotar aqui, que passou 2 minutos, eu esqueço também. Desse jeito, se eu pegar... Anota aqui. Vocês têm algum tema aí, algum texto? Estevão. Estava estudando esses dias sobre aquela mulher que Jesus... que levaram para Jesus, né? E Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. É muito interessante aquele texto. Quando a gente vai olhar lá para Levítico, para Deuteronômio, para Torá, o que a Torá diz, né? A Torá diz que aquele que foi a testemunha, aquele que foi a testemunha que deveria ter atirado a primeira pedra, aquele que pegou o testemunho ocular. Interessantíssimo, isso dá uma guinada, né? Eu lembro que eu anotei e eu não lembro. Deixa eu ver se eu digito aqui. Não, agora eu não vou lembrar. É Levítico. Depois, se eu achar aqui, eu trago para vocês nas próximas lives. Eu anotei em algum lugar. Será que é Levítico 20:10? Não, não é não. Levítico 20:10 diz: se um homem cometer adultério com a mulher do outro, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera serão executados. A lei, ela é bem clara, né? Mas tem um versículo que fala sobre isso. Aquele que viu o ato, viu, aquele testemunho ocular que atirava a pedra. E a primeira pedra dele. É bom estudar, né, o Antigo e o Novo Testamento junto, que eles se completam. Gente, Deus abençoe vocês. Já tem um tempinho que a gente está aqui conversando. E creio que amanhã a gente consegue fazer mais uma live. Eu vou trazer para vocês mais uma palavra hebraica. Eu tô aceitando sugestões aqui. A história de Estevão, vou ver se eu consigo trazer alguma palavra ali em grego. Não sei. Porque realmente eu nunca estudei esse texto assim pra saber se eu consigo. Mas até o nome de Estevão também deve ter alguma coisa bem maravilhosa ali. A Bíblia é assim. A gente vai cavando, a gente vai aprendendo. Pronto, Deus abençoe vocês. Amanhã a gente volta. Traz as suas questões, compartilha as nossas coisas. Se você conhece um pastor, se você conhece alguém que queira fazer, tá? Queira fazer o curso, que queira estudar comigo, que queira aprender sem entrar no legalismo, conhecendo com quem está estudando, né? Sou apaixonada por toda a história do Mashiach, que viveu a lei, confrontou, mas não fugiu. Cumpriu todo o chamado do Pai. Sim, ele veio para cumprir, né? Ele veio para levar esse jugo que nós não suportaríamos. Sim, ele é o último Adão. O primeiro Adão erra,
mas o segundo Adão, o perfeito de Deus, não errou. Glória a Deus por isso. Ele é, mais uma vez, eu comecei a nossa live assim e vou terminar assim. Jesus é o sim e o amém de Deus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.